videoaula nós vamos discutir a condição para a invariância, tá? E a condição para a invariância é conhecida também como identidade de Hun-Trautmann. Essa condição ela vai nos permitir estabelecer se J é um invariante através, basicamente, da Lagrangiana do sistema e dos geradores que formam a transformação. Então, dado esses dois ingredientes, dado a Lagrangiana da teoria e dado os geradores da transformação que eu estou considerando, da simetria que eu estou considerando, eu consigo obter uma identidade, né, uma equação que me permite estabelecer se a teoria é invariante por aquela transformação ou não. Tá? Então, é uma condição formal para estabelecer a invariância de uma teoria sob uma certa transformação. Tá? Então, vamos enunciar o teorema da identidade de Hun-Trautmann e aí a gente passa para a sua dedução. Então, o teorema é o seguinte. Então, teorema, tá? Seja o funcional, né? Vamos colocar assim, se o funcional J, tá? Que é uma integral definida desde A até B, da Lagrangiana, tá? Que pode depender do tempo, das posições, das velocidades, né? Essa integral no tempo. Se o funcional J dado dessa maneira é invariante, né? É invariante pelas transformações, as transformações infinitesimais que a gente já conhece, que a gente pode denotar da seguinte maneira: T' é igual a um T antigo mais o fator o parâmetro de transformação epsilon vezes o gerador tal. Depois eu tenho QMi igual ao QMi antigo mais o meu fator de transformação, meu parâmetro de transformação, vezes o gerador xmi. Tá? Então, se o funcional J é invariante pelas transformações infinitesimais dadas por essas equações, então a seguinte relação é satisfeita. Então, a seguinte relação, que eu vou escrever aqui embaixo, é satisfeita. Tá? E essa relação é justamente a relação de Hun-Trautmann, que é essa aqui. Então, o primeiro termo é a derivada da Lagrangiana em relação às coordenadas generalizadas, contraído com o gerador xmi. Tá? Então, esse primeiro termo, pessoal, tem que lembrar daquela nossa notação para soma, tá? Isso aqui está somando nesses índices, tá? Então, antes de eu passar para escrever todos os termos da identidade Hun-Trautmann, eu preciso lembrar o seguinte, que isso aqui é uma soma, tá? Então, isso aqui, vamos imaginar que eu tenho duas dimensões, que eu tenho mi igual a 1 e 2, por exemplo. Tá? Eu tenho dois índices. Então, só esse pedacinho da minha identidade Hun-Trautmann pode ser escrito da seguinte forma: del L, del Q1, x1, mais del L, del Q2, x2. Então, vendo aqui, ó, notem que aqui eu estou fazendo essa soma. Quando eu tenho índices repetidos em cima e embaixo, está subentendido que tem uma soma. Tá? Então, aqui nesse exemplo em verde, eu estou usando só dois termos, né? Usando o índice que vale apenas dois termos, que assume dois valores, é isso que eu quero dizer. E aí eu tenho esses dois termos que está subentendido nessa soma. Tá? Então, só para deixar claro, quando eu tenho dois índices repetidos em cima e embaixo, tem uma soma aqui implícita. Tá? Então, esse tipo de notação permite que a gente escreva essa relação de forma mais compacta. Tá? Se fosse para fazer, talvez com mais detalhes, eu deveria colocar talvez um sinal de somatório aqui nessa relação. Mas a gente está usando a relação de Einstein, né? A convenção de Einstein para soma. Tá? Deixa eu apagar aqui e continuar a escrever. Então, esse é o primeiro termo da identidade Hun-Trautmann. Depois,
Então, eu tenho aqui a contração, eu tenho a derivada lagrangiana em relação à posição contraído com o seu gerador, tá? Mais o momento canônico, tá? O PMI, contraído com a derivada no tempo do gerador, tá? Esse é o segundo termo. E o outro termo está relacionado à derivada da lagrangiana em relação ao tempo, vezes o gerador temporal, o gerador tal. E por fim, menos a hamiltoniana vezes a derivada do gerador tal. Então, são esses 4 termos que compõem a identidade von Trautmann. O primeiro termo está relacionado com a derivada lagrangiana em relação à posição contraído com o gerador, xmi. Depois, o momento conjugado, contraído com a derivada desse mesmo gerador, xmi. Depois, a derivada da lagrangiana em relação ao tempo, vezes o gerador tal, menos a hamiltoniana vezes a derivada do gerador tal. Então, esse é o teorema. Se o funcional J for invariante por essas transformações, então essa relação que está aqui embaixo se satisfaz. Tá? Então, dado a lagrangiana e dados os geradores, eu posso testar se a minha teoria é invariante por essas transformações, se essa relação, se essa identidade que está aqui embaixo, a identidade von Trautmann, for satisfeita. Se eu tiver zero igual a zero. Se isso aqui for satisfeito por uma dada transformação e por uma dada lagrangiana, então eu posso dizer que a minha teoria, o meu sistema, é invariante por essas transformações. Tá? Então vamos lá. Então vamos para a demonstração. Tá? A gente precisa mostrar essa relação. Então, por hipótese, a gente vai partir da seguinte hipótese de que o funcional é invariante. Tá? Então, se o funcional é invariante, tá? Então vamos colocar assim, dado que o funcional é invariante, né, como diz o teorema, então vale a relação, que é a lagrangiana nas coordenadas novas, vezes a derivada entre o tempo, do tempo novo em relação ao tempo antigo, né, L' vezes dt, menos a lagrangiana antiga. Essa diferença entre esses dois sistemas, né, o sistema novo, que é esse aqui, escrito nas variáveis linha, transformado, né, o sistema transformado, e o sistema antigo, essa diferença é da ordem de epsilon elevado a s, onde s é maior que 1. Tá? Então, essa nossa relação a gente já obteve na videoaula passada. Tá? Então, esse vai ser o nosso ponto de partida. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar a derivada dessa relação como um todo, dos dois lados dessa relação, em relação a epsilon. Eu vou fazer a variação dessa relação em relação a epsilon e depois eu vou tomar epsilon igual a zero. Tá? Então vamos lá. Tomando a derivada em relação a epsilon. Tá? Como é que a gente fica? Com o que a gente fica? Então, eu tenho d de epsilon, tá? Aplicado nesse primeiro termo, que é L' dt', dt, tá? Menos d de epsilon aplicado à lagrangiana antiga. Isso aqui é aproximadamente d epsilon elevado a s d epsilon, tá? A sua derivada em relação a epsilon. Tá? Então, tomei essa derivada. Isso aqui dá para melhorar, né? A gente pode fazer essas operações com mais detalhe. Isso aqui vai ficar dl' d epsilon vezes dt' dt mais L' d de epsilon dt' dt, tá? Menos dl d epsilon. Isso aqui é aproximadamente s elevado a epsilon s menos 1. Tá? Então vamos indicar aqui que eu vou tomar todo esse termo epsilon igual a zero, tá? Todo ele, né?
Esse aqui eu também vou tomar epsilon igual a zero. E esse aqui também. Tá? E claro, esse aqui também vou tomar epsilon igual a zero e vai ser simplesmente zero o resultado. Tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, nesse primeiro termo, quando eu tenho epsilon igual a zero, significa que t' é igual a t. Tá? Então, eu posso escrever assim. dl', d continuar indicado aqui, porque eu tenho que fazer primeiro a derivada e depois tomar epsilon igual a zero. Isso aqui continua sendo para epsilon igual a zero, mas agora esse cara se torna 1, né? Então, vezes 1, dt no limite quando epsilon é igual a zero, é igual a 1. Tá? Mais, tá? Quando o epsilon for zero, né, o L' se torna L. Tá? Então, esse L' pode ser escrito como L, tá? Mais L. Tá? E aqui eu continuo tendo dd epsilon, né? dt', dt, com epsilon igual a zero. Tá? Vou deixar aqui indicado epsilon igual a zero. Eu não tomei isso aqui ainda, não coloquei epsilon igual a zero, como eu fiz aqui no primeiro termo, né, que ele virou 1, porque eu preciso calcular primeiro essa derivada. Depois que eu calculo a derivada, eu tomo epsilon igual a zero. Tá? E esse outro termo, dl de epsilon, é sempre zero, né, pessoal? Porque L é a lagrangiana antiga, ela não depende de epsilon, é a lagrangiana que não foi transformada, ela não depende de epsilon, então isso aqui vem a ser zero, então é menos zero. Tá? Isso aqui é igual a zero porque, claro, esse termo aqui, quando epsilon é igual a zero, ele é igual a zero. Tá? Então, o que eu tenho por fim aqui? Vamos só reescrever essa relação de uma maneira um pouquinho mais interessante, tá? Um pouquinho mais, vamos dizer assim, organizada. Tá? Esse aqui vou escrever o segundo termo primeiro, eu tenho L dd epsilon, tá? Aplicado a dt', dt, com epsilon igual a zero, tá? Mais dl', d epsilon, com epsilon igual a zero também. Isso aqui é igual a zero. Tá? Então, agora eu vou tratar cada um desses termos, tá? Separadamente. Vou trabalhar neles de maneira separada. Tá? Então, esse aqui eu vou chamar de termo 1. Tá? E esse aqui eu vou chamar de termo 2. Tá? Então, vamos seguir aqui. Tá? Deixa eu só abrir uma nova página. Então, vamos trabalhar primeiro o termo 1. É bem simples esse termo. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho L dd epsilon, tá? dt', dt, com epsilon igual a zero. Tá? Mas t', pessoal, tem que lembrar, t' é igual ao t antigo mais epsilon vezes tal. Então, dt', dt vai ser igual, t' dt vai ser igual a 1 mais epsilon vezes tal linha. Tá? Então, se a gente substituir aqui de volta, né, pegar essa expressão e substituir aqui dentro do termo 1, a gente vai ficar com L dd epsilon aplicado em 1 mais epsilon vezes tal linha, isso tudo com epsilon igual a zero. Tá? Isso aqui, no fim das contas, vai ser L vezes tal linha. Tá? Então, no final das contas, o termo 1 ele fica a lagrangiana vezes o tal linha, não, tal ponto, né, que é a derivada do gerador tal em relação ao tempo. Tá? Então, esse é um resultado interessante, porque olha só, esse L vezes tal ponto, ele é um dos termos aqui, lembra, né? Lembra pelo menos um dos termos que vão aparecer na identidade von Trautmann. Tudo bem que eu tenho a Hamiltoniana aqui, mas a gente vai fazer aparecer essa Hamiltoniana daqui a pouco. Tá? Então, vamos guardar esse resultado. Esse eu vou chamar de resultado A. Tá? Esse é o do termo 1. O termo 2, né, que é esse termo que está aqui, ele dá um pouquinho mais de trabalho. Tá? A gente vai ter que usar a regra da cadeia para expandir as dependências em relação a epsilon, para calcular a derivada. Então, vamos ao termo 2. Termo 2.
Tá? Como é que é o termo 2? É dl' de epsilon, dl' de epsilon com epsilon igual a zero no final. Tá? Então, fazendo a regra da cadeia, dl' de epsilon, tá? Eu posso escrever ele como dl' dt', dt' de epsilon, tá? Mais del L' del QMi, que é outra dependência da Lagrangiana, dQMi é linha aqui, né? Linha, dQMi, linha, de epsilon, mais del L' del Q ponto mi linha, tá? A notação agora fica pesada, tá? É a derivada das minhas coordenadas generalizadas no novo sistema, no sistema linha, vezes a derivada de Q ponto mi linha em relação a d epsilon. Tá? Então a notação fica carregada, mas tenho em mente que esse L' ele depende do Q ponto e do T, tudo isso com linha, porque são as novas coordenadas, são as coordenadas transformadas, são as variáveis transformadas, melhor dizendo. Tá? Aqui eu posso identificar algumas coisas. O dt' de epsilon é o próprio gerador tal. O dQmi' de epsilon é o xmi. Tá? Bom, e esse aqui fica como tá, né? Esse aqui a gente não mexe nele. Então, como é que fica essa relação? dl', dt' tal, mais del L', del QMi' xmi, tá? Sempre lembrando da soma implícita, mais del L', del Q.mi', aí continua aqui esse mesmo termo, dQmi ponto, linha, de epsilon, tá? Então é assim que fica essa outra relação. Aí eu ainda não tomei epsilon igual a zero, tá? Eu vou só chamar esse aqui de resultado do resultado B, tá? Que eu vou substituir de volta na minha expressão original. Tá? Então vamos pegar esse resultado B, esse resultado A, tá? E substituir de volta. Então onde tem termo 1, substituo por L tal ponto, e onde eu tenho termo 2, eu substituo por essa relação B, sempre lembrando que eu tenho que tomar epsilon igual a zero no final das contas. Tá? Então vamos lá, vamos substituir. Então substituindo A e B, a gente vai ter o L tal ponto, que é o primeiro termo, mais agora todo o segundo termo calculado em epsilon igual a zero, tá? Só vou indicar isso. Tá? Aqui na verdade é uma derivada parcial, né? Aqui, tá? Desculpem. Esse termo B é uma derivada parcial. Tá? Eu vou escrever aqui melhor aqui embaixo, del L', del T', vezes tal, mais del L', del Qmi', xmi, mais del L', del Q.mi', dQ.mi', de epsilon. Tá? Isso tudo calculado em epsilon igual a zero. Isso é igual a zero. Tá? Então agora a gente pode explorar um pouquinho melhor essa relação, tomando epsilon igual a zero. Tá? Então, se eu olhar para epsilon igual a zero nesse primeiro termo, tá? Isso aqui, no final das contas, vira del L del T. Tá? Então, eu vou ter L tal ponto, fica ali, e aí eu tenho del L del T tal. Isso para epsilon igual a zero. Mais del L del Qmi', opa, não é mais linha, agora eu tomei epsilon igual a zero, xmi, tá? Mais, agora eu posso tomar epsilon igual a zero esse termo, ele vai ficar também del L del Qmi, del Q.mi, tá? Vezes dQ.mi' de epsilon
epsilon igual a zero. Tá? Então, presta atenção no detalhe, quero chamar a atenção para o detalhe, de que eu pude aqui simplesmente tomar epsilon igual a zero nesse termo, e isso vira simplesmente a mesma expressão sem linha, porque aqui eu não tenho derivadas em epsilon envolvidas. Tá? Então, eu posso já de cara fazer a substituição e transformar cada uma dessas quantidades. Né? O L' vai em L e o T' vai em T. Eu não posso fazer isso aqui, nesse último termo, porque aqui eu tenho explicitamente uma derivada em relação ao epsilon. Tá? Então, esse termo aqui eu vou ter que olhar com um pouco mais de cuidado. Tá? Vamos só completando aqui, isso aqui é igual a zero, e eu tenho que olhar para esse termo 3. Tá? Opa, principalmente para esse aqui. Né? Vou chamar esse aqui de termo 3. Tá? Então, a gente precisa calcular essa derivada. Né? Olhar nesse termo 3. Tá? Então, o termo 3 é o seguinte. Vamos olhar primeiro para esse Q ponto. Né? Eu tenho Q ponto, milinha. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que, eu posso escrever isso aqui né, como d dt' de Q milinha. Tá? Que é o Q ponto está dizendo que é uma derivada em relação ao tempo. Tá? Deixa eu só escrever isso aqui diferente. Vou colocar assim. dq milinha dt'. Tá? Esse dq milinha é a mesma coisa que dq mi mais epsilon dxmi, tá? Usando a regra de transformação. Né? Q milinha vai em qmi mais epsilon vezes xmi. Tá? Dividido por dt mais epsilon vezes d tal. Tá? Isso, escrevendo esses diferenciais usando a regra de transformação. Tá? Então, isso aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode dividir tudo por dt, dividir por dt em cima e embaixo. Né? Então, você vai ter dqmi dt, que é a mesma coisa aqui, q.mi, mais epsilon x.mi, tá? Que aí seria dxmi dt, que é a mesma coisa que x.mi. Isso aqui dividido por 1, né? Dividido por dt, né? Dividir dt por dt deu 1, mais epsilon vezes tal ponto. Então, esse meu q ponto milinha, que aparece aqui no termo 3, né? Que é isso aqui, tá? Ele pode ser escrito dessa forma. Então, o que eu tenho aqui é a derivada em relação a epsilon disso que está aqui embaixo, desse resultado que eu obtive. Então, vamos escrever isso. Então esse meu dq.milinha em relação a epsilon vai ser igual a derivada em relação a epsilon do q.mi mais epsilon x.mi dividido por 1 mais epsilon tal ponto. Tá? Então, isso, no final das contas, vai ser com epsilon igual a zero. Tá? Então, aqui, pessoal, você pode usar a regra do quociente para realizar essa derivada em relação a epsilon. Né? O epsilon aparece em cima e embaixo. E aí você tem o seguinte resultado. Vou só colocar o resultado, você pode fazer a continha depois. Então, isso aqui vai ficar x.mi, né, derivada em relação a epsilon do numerador, vezes o denominador, 1 mais epsilon tal ponto, menos a derivada do denominador, que vai ser tal ponto, que é a derivada em relação a epsilon, vezes o numerador, que é q.mi, né, mais epsilon x.mi. Tá? Isso tudo dividido por 1 mais epsilon tal ponto, tá, ao quadrado. Agora, se eu tomar epsilon igual a zero, que é que eu preciso tomar realmente aqui nesse termo 3, né? Só observando aqui, eu tenho que tomar no final das contas epsilon igual a zero. Opa. É difícil fazer uma nova página aqui.
Tá? Então, tomando epsilon igual a zero, o que vai acontecer? Então, esse termo vai embora, esse outro termo vai embora, e aqui embaixo no denominador também eu vou ficar só com 1. Tá? Então, no fim das contas, o termo 3, né, o meu dq.mi' de epsilon com epsilon igual a zero, vai ficar x.mi menos tal ponto q.mi. Então, esse aqui eu vou chamar de resultado C. Tá? E aí, esse resultado C eu posso substituir de volta aqui no meu resultado principal. Tá? Então, esses três termos eu já obtive a partir do termo 1 e 2. E o termo 3 agora eu vou substituir aqui nesse terceiro termo da relação principal. Tá? Então, no fim das contas, né? O que a gente tem? L, tal ponto, mais del L, del T, vezes tal, mais del L, del QMI, xmi, mais del L, del Q.mi, né, que já estava lá, vezes o resultado do terceiro termo, que é x.mi, menos Q ponto, tá? Q.mi, tal ponto. Tá? Isso aqui é igual a zero. A gente pode agora rearranjar esses termos, tá? Em algum momento a gente vai usar a definição em termos, a definição do momento conjugado, a gente vai ter que em algum momento usar a definição da Hamiltoniana, né? Porque é isso que aparece ali na relação de Wundt-Trautmann. Precisa aparecer o momento conjugado e a Hamiltoniana pelo menos. Tá? Então vamos abrir esses termos, quer dizer, abrir esse último termo. Tá? Esses termos aqui são iguais, eu vou copiar eles. Tá? Deixa eu só copiar aqui. Eles continuam iguais, só repetir eles aqui na segunda linha. E aí eu abro esses dois termos que vão vir desse quarto termo, na verdade, dessa relação. Então, isso aqui vai ficar mais del L, del Q.mi, xmi, ponto, tá? Menos del L, del Q.mi, Q.mi, tal ponto. Tá? Então, esses termos que eu tenho aqui fazendo só separando esse quarto termo, tá? Em dois outros termos. Agora a gente pode lembrar da nossa definição, definição do momento conjugado, né? Então, lembrando que Pmi é igual a del L del Qmi. Ponto, né? Derivada em relação às velocidades, né? Derivada lagrangiana em relação às velocidades. Então, onde é que vai aparecer o momento, né? Vai aparecer aqui, né? E vai aparecer aqui. Ah, justamente esse termo que está aqui em cima é o momento conjugado. Tá? Eu já poderia ter identificado ele anteriormente. Tá? Então, como é que fica essa relação? Tá? Continuo aqui com os meus três primeiros termos. Tá? E agora aqui vai aparecer um mais Pmi, né? No momento conjugado, contraído com x.mi, menos Pmi, Q.mi, vezes tal ponto. Tá? Então aqui eu posso juntar, isso igual a zero, né? Eu posso juntar esses dois termos que são proporcionais a tal ponto, e isso aqui vai me dar origem à Hamiltoniana. Tá? Olha só, se eu colocar tal ponto em evidência, eu tenho L menos Pmi, Pmi, Q.mi, isso aqui vezes tal ponto. Aí os outros são iguais, né? Pmi, continuam os mesmos, né? Pmi x.mi, mais del L, del T vezes tal,
mais del L, del QMI, XMI, isso aqui igual a zero. Esse termo que está aqui, pessoal, é menos a hamiltoniana. Tá? A hamiltoniana é definida como a contração entre os momentos e as velocidades, né? Pmi, Q.mi, menos a lagrangiana. Então, isso aqui é menos a hamiltoniana. Tá? Então, isso aqui já vai ficando com uma cara de identidade Rundt-Altmann. Na verdade, já está aí, né? Já chegamos no resultado que gostaríamos. Tá? Então, rearranjando os termos, a gente pode escrever isso aqui como, vamos escrever assim, del L, primeira derivada no tempo, del L del T vezes tal, mais del L del QMI XMI, então primeiro a derivada no tempo, vezes o gerador tal, depois a derivada em relação a QMI, vezes o gerador XMI, mais a contração entre o momento e as derivadas dos geradores espaciais, né, que a gente convencionou chamar esse XMI de espacial, menos o H vezes tal ponto. Isso aqui igual a zero. Tá? Então chegamos na identidade Rundt-Altmann. Então se a minha ação ela é invariante por um certo conjunto de transformações infinitesimais, então essa identidade ela é satisfeita. Então, se a identidade Rundt-Altmann é satisfeita, né, vamos escrever aqui, identidade Rundt-Altmann, o pessoal também convenciona chamar isso aqui de identidade da invariância, tá? Identidade da invariância também é um nome que não é incomum nos livros textos. Então, se essa relação, se essa identidade for satisfeita, né? Então, dada a minha lagrangiana, dados os meus geradores, se essa relação for satisfeita, então significa que a minha ação, a minha teoria é invariante por uma dada transformação. Tá? E aí eu, com esse ingrediente, né, com essa identidade Rundt-Altmann, que significa matematicamente que a minha ação é invariante, né, por uma certa transformação infinitesimal, mais a equação de Euler-Lagrange, né, juntando esses dois resultados. Né, primeiro, eu imponho que o meu funcional é um extremo, então eu obtenho a equação de Euler-Lagrange. Depois eu imponho que o meu funcional seja invariante, então eu obtenho a identidade Rundt-Altmann. E se eu juntar esses dois grandes resultados, né, o extremo mais invariância, eu obtenho o teorema de Noether, que seria o próximo passo que vai ser o próximo passo da nossa discussão. Tá? Não exatamente o próximo passo, vai ser o próximo passo na próximo capítulo. Né? Muito bem, então essa é a identidade Rundt-Altmann, mas a gente pode também, vamos dizer assim, criar ou utilizar uma definição menos rígida, né? Porque qual foi o nosso ponto de partida? Vamos voltar aqui em cima. Nosso ponto de partida foi essa definição de invariância, né? Aqui. L' dt' menos t, dt' derivada de t' em relação a t, menos L, isso aqui tem que ser proporcional a epsilon elevado a s. Mas a gente tem uma outra definição de invariância, que são aqueles funcionais que são invariantes a menos de uma derivada, a menos de um termo de derivada total. Tá? Então aí a gente pode, vamos dizer assim, reformar essa nossa identidade Rundt-Altmann para levar em conta esses casos, em que a diferença entre J' e J não é apenas um termo em epsilon, mas também um termo linear em epsilon, mas proporcional a uma derivada de uma função. Tá? Isso aqui acontece bastante, né? Aparece o tempo inteiro em física, né? Teorias que são invariantes a menos de um termo de derivada total. Tá? Então a gente pode reformular essa identidade Rundt-Altmann para levar em conta esses casos. Tá? Então isso aqui seria apenas uma observação, né, para uma definição menos rígida. Então só vamos escrever o principal desse tópico. Tá? Então eu tenho, no caso, funcionais invariantes
a menos de um termo de derivada. Tá? Então, nesse caso, a diferença entre a lagrangiana nova, né, lagrangiana nas variáveis linha, né, que é esse termo aqui, L' dt, menos a lagrangiana antiga, isso aqui é proporcional, né, isso aqui é aproximadamente epsilon vezes um termo de derivada total. Tá? Aqui teria termos de ordem epsilon quadrado, tá? que a gente não leva em conta. Isso com S bom, aqui não tem S, né? Então é só um termo linear em epsilon. Tá? Então a diferença entre esses dois sistemas, o sistema novo e o sistema antigo, né, depois da transformação, então tem o sistema que foi transformado menos o sistema antigo, a diferença entre eles pode ser um termo de derivada total. Tá? E quando a gente faz a integral desses termos de derivada total, em geral eles são zero. Né? Quando eu não tenho termos de fronteira, em geral esses termos são zero. Então eles de fato eles não influenciam na dinâmica. Tá? Termos de derivada total, em geral, não participam da dinâmica. Tá? Eles não afetam a dinâmica. Mas eles podem afetar questões de simetria. Tá? Eles podem afetar as cargas que você tem conservado. Tá? Principalmente quando você tem simetrias globais. Então, nesse caso, quando eu tenho esse termo adicional, esse df/dt, agora, nesses casos, né, quando eu tenho esse termo de derivada, que é a diferença entre o sistema novo e o sistema antigo, ele vai acarretar uma generalização para a identidade Von-Trautmann. Né? Então, em vez de eu ter zero aqui desse lado direito, na identidade Von-Trautmann, eu vou ter esse termo de derivada. Tá? Então, no fim das contas, para esses casos, então neste caso, onde eu tenho essa diferença entre os sistemas, a diferença proporcional a uma derivada total, a identidade do Von-Trautmann vai ser a seguinte: del L del T vezes tal mais del L del QMi xmi mais Pmi x.mi menos H tal ponto, isso tudo igual, mas isso aqui não vai ser igual a zero, isso aqui vai ser igual a df dt. Tá? Então é simplesmente esse tipo de generalização que a gente tem, é uma generalização simples. Tá? Então, funcionais que exibem esse tipo de invariância, né, a menos de um termo de derivada, são chamados funcionais invariantes a menos de uma divergência. Tá? Eles podem ser chamados também de funcionais que são invariantes a menos de um termo de derivada ou divergência. Tá? Essa é uma nomenclatura que você também pode encontrar nos livros. Tá? Então agora, pessoal, o que a gente tem é a aplicação da identidade Von-Trautmann, né? Entender como ela funciona na prática. Tá? Nas notas de aula tem alguns exemplos simples, tá? Que eu convido vocês a dar uma olhada e entender como se utiliza a identidade Von-Trautmann em casos bastante simplificados. Mas a ideia é que a gente entenda o que está acontecendo, tá? Como utilizar essa relação. Tá? E o que eu gostaria de apresentar agora, para finalizar essa videoaula, é a segunda forma da identidade Von-Trautmann. Tá? A gente pode reescrever essa identidade em uma outra forma que é bastante útil para demonstrar o teorema de Nader. Tá? Essa forma é útil no sentido de aplicações, muitas vezes, mas ela não é tão útil para a demonstração do teorema de Nader. Tá? Então, eu vou apresentar a segunda forma, porque a dedução da segunda forma é um pouco intrincada. Tá? Então, talvez não valha a pena eu explicar todos esses detalhes na videoaula, porque vai ficar gigantesco. Tá? E eu acho que não é tão interessante. É interessante que talvez vocês tentem fazer primeiro e depois a gente pode tirar as dúvidas. Essa dedução para a segunda forma da identidade Von-Trautmann são formas equivalentes, tá, pessoal? É a mesma coisa, só que escrita numa outra roupagem. Da mesma forma que a gente tem as equações de Euler-Lagrange escritas em diferentes formas, né, usando a definição da Hamiltoniana, do momento conjugado, que elas são bastante úteis para a gente identificar as simetrias. Né? A gente fez isso na videoaula passada. Eu também tenho uma outra forma para a identidade Von-Trautmann que me permite obter a relação com simetrias e leis de conservação de maneira mais transparente. Tá? Então, a dedução dessa segunda forma
ela tá nas notas de aula, tá? E tá lá com todos os detalhes para quem quiser dar uma olhada, tá? Eu só vou apresentar aqui na videoaula, tá? Então, deixa eu apresentar aqui. Então, a segunda forma da identidade Runtrautmann. Vou colocar assim só a identidade RT. Tá? Essa forma vai ser bem interessante quando a gente for deduzir o teorema de Needham. Então, se você observar nas notas de aula o detalhamento da dedução, você vai encontrar a seguinte relação. Menos xmi menos q.mi vezes tal, esse é o primeiro termo que aparece, vezes um outro termo agora que eu imagino que vocês vão estabelecer alguma conexão, digamos assim, ou vão reconhecê-lo. Tá? Isso aqui é del L del QMI menos DDT del L del Q.mi. Tá? Isso aqui é justamente a equação de Euler-Lagrange que aparece aqui nessas chaves. E isso aqui é igual a DDT de PMI xmi menos H vezes tal. Tá? Então, vocês estão vendo aqui que a identidade Runtrautmann pode ser escrita evidenciando a equação de Euler-Lagrange. Está vendo aqui? Ó? Então, vejam, não é necessário que isso aqui seja satisfeito. Né? Eu não falei nada da equação de Euler-Lagrange. Eu simplesmente peguei um funcional e impus que ele fosse invariante para uma transformação infinitesimal. E aí eu obtive a relação de Runtrautmann, eu obtive a identidade de Runtrautmann. Mas se além da minha teoria obedecer à identidade de Runtrautmann, ela também obedecer à equação de Euler-Lagrange, então eu posso zerar esse termo que está aqui e, portanto, esse termo que está do outro lado vai ser igual a zero, ou seja, a derivada no tempo deste termo aqui vai ser, do que está aqui, desse argumento, vai ser igual a zero. E aí eu tenho o teorema de Needham. Tá? Basicamente, essa é a dedução do teorema de Needham. Tá? Se eu tiver uma teoria que obedece à identidade von Trautmann e às equações de Euler-Lagrange, então eu tenho a conservação desse fator que está aqui entre chaves do lado direito da identidade von Trautmann. Tá? Então, é esse o ponto que a gente vai abordar na sequência do curso. Tá? Mas antes da gente abordar esse ponto que eu acabei de declarar, que eu acabei de discutir, a gente precisa fazer alguns exemplos. Tá? Então, aí convido vocês a olharem as notas de aula, a refazerem os exemplos do livro, tá? E também daqui a pouco a gente vai ter a nossa atividade 3 que vai tratar sobre esses temas. Tá? Vou ficar por aqui e a gente continua essa discussão no nosso encontro síncrono e na próxima videoaula. Até mais!